a todos. Doutor Bica, nosso presidente da comissão, ele vai atrasar um pouco e pediu para que a gente iniciasse os trabalhos da 42ª reunião. A pauta prevista para hoje, dia 23 de outubro, às 10 horas, seria a questão da aprovação da ata da reunião anterior, a questão de orientação sobre acesso ao SEI para os novos participantes, a questão da reavaliação do regimento interno da CPC, a criação da agenda de estudos com autoridades internacionais e a discussão no âmbito da CPC dos trabalhos que estão na agenda regulatória da ANM, que eu acho que, em que pese estar no último tópico, acho que seria o ponto mais importante. Se estiverem todos de acordo, eu acho que a gente poderia iniciar a pauta da forma que está colocada, só ressaltando que essa questão da orientação sobre acesso ao SEI, eu acho que alguns já conseguiram acesso, outros não, mas isso pode ser feito fora da reunião para que não atrase as nossas pautas aqui técnicas. Se estiverem todos de acordo, acho que a gente pode dar continuidade. Você está no mudo, Valéria. Desculpa, eu queria mostrar só uma questão que eu coloquei no SEI para vocês, sobre as atas das reuniões anteriores. E eu fiz um processo com todas as atas, desde 2005 até 2018. Aí eu queria dar ciência para todos os membros. Excelente resgate, muito bom, muito bom. E não chegou a ser aprovada, para a gente ver como que a gente faz. Se a gente aprova ou se simplesmente lança ela no processo, como está. Tem como você plotar aí na tela? Compartilhar sua tela? Tem, deixa eu ver se eu já acessei isso. Você fez um processo único com todas as atas anteriores. Ficou muito bom. Muito bom. Exato. E para colocar elas no SEI, para não ter risco de pegar a ata errada, eu peguei as que estavam publicadas no site. A única que não estava publicada no site ainda é a da 39, porque ela não chegou a ser aprovada. Então, tá aqui esse processo aqui, ó, 48051, 004, 249, 2020, 77. Ele tem todas as atas das reuniões da Comissão de Criminologia, a partir de 2005, né, das comissões anteriores, da década de 90 para trás, eu realmente não tenho esse arquivo. E a ata da reunião 39, eu elaborei na época, eu tinha o hábito de, assim que eu elaborava a minuta de ata, eu mandava por e-mail para os membros. Não sei se eu mandei, mas devo ter mandado e não recebi nenhuma contribuição de alteração. Aí eu queria ver com você se a gente pode aprovar ela, registrar na ata de agora que nós estamos aprovando, ou se deixa só como está, porque deixar de ter a ata registrada é ruim. Você está dizendo em relação à 40ª reunião, né? Não, a 39. A 39 ela é de 27 de abril de 2018. Então, se assume um pouquinho para a gente ler rapidinho, só um olhar. Vou aumentar a letra. Tá bom. Lembrando que essa ata é referente, então, a uma outra comissão, não é isso? Isso, é a Constituição anterior, mas as pessoas muitas continuam, né? Deixa eu ver quem estava presente aqui. Estava presente nessa reunião, o doutor Bica estava presidindo, eu estava presente representando o DNPM, doutor Untura, doutora Petra. Então, temos 4 pessoas que continuamos. Tá ok. É estranho que não tem o doutor Lance aqui, não sei se o doutor Lance realmente não pôde participar dessa. Bom dia. Eu acho que se não houve manifestação na época, ela estaria aprovada, né? Porque se você mandou os e-mails e ninguém se manifestou, considera-se aprovada, né? No meu entendimento. Perfeito. Eu reli ela nessa semana e não vejo nenhum ponto polêmico sobre o conteúdo dela. Eu acho que seria bem interessante se nós pudéssemos aprovar para ter o registro.
de uma reunião que aconteceu. de Ela foi uma reunião em que a gente aprovou um projeto de caracterização crenoterápica. E Ô, Valéria, mas aí essa aprovação ela vai ficar restrita nesse processo aí da 39ª. E não precisa nem registrar na presente reunião, considerando que não é a mesma comissão. Tá ok? então só deixa ela no processo. Só deixa ela no Vamos lá. processo. Nessa ata de hoje a gente não registra nada em relação a essa. É uma outra comissão. Eu sequer fazia parte disso, então não há como. Né? Isso deveria ter sido feito lá atrás. Ok. É porque sempre é o procedimento que a gente faz hoje, né? Na reunião seguinte a gente aprova. Como não teve seguinte, essa ficou pendente. Mas tudo bem, então vamos fazer assim. Já está no processo, foi dado publicidade. Isso. Tem alguém com o celular ligado. Em relação à ata da 39ª já foi aprovada, desculpa, a 40ª já foi aprovada, foi na reunião anterior, correto? Correto. Tá. Em relação à 41ª, se você pudesse disponibilizar ela para a gente, para que todos, não sei se todos já analisaram, eu estava dando uma olhada nela aqui, não sei. Valéria, Fred, me permita aí, só voltando um pouquinho, a 40ª talvez fosse interessante, pessoal, quem não aprovou depois, aprovar no SEI, né? Assinar, né? Assinar no SEI. Ela está com poucas assinaturas mesmo. Acho que o pessoal aprender aí a acessar o sistema. Ok, projetei a ata da 41ª. Prezado, vocês querem que eu vá lendo ou como é que vocês querem para fique mais celere essa nossa análise? Não, dá para ler. Dá para ler aí? Então tá ok. Dá. Pode descer a tela um pouquinho, Valéria? Isso. Valéria, você quer ir fazendo os registros aí? Sim, deixa eu abrir aqui, então, a tela de edição. Tá ok. Já facilita, fica pronto. Um ponto final aqui no 1.1. Já está na tela de edição já? Já. Logo no item 1 aí, quando fala do relato dos empresários, tem uma água ali sem assento. Tá abaixo aí, não estou vendo você ajustando, não. Eu não encontrei ainda.
Se quiser, eu falo qual a linha que tá para você aqui, quer ver? Gostaria. Achei. Água da fonte, termos romanos. Isso, exatamente. E quando você fala do posicionamento da doutora Petra, eu acho que seria interessante colocar exatamente a conclusão da doutora Petra, que eu acho que foi muito positivo, no sentido de ser somente uma questão organoléptica, é isso? Não é isso, doutora Petra? Então, é que eu mandei hoje, ontem, um outro relatório, porque o doutor Bica queria mais completo, com outros parâmetros. Então, até eu pedi para a Valéria desconsiderar esse daí, embora essa parte que está ainda continua como Então, essa. e como permanece, doutora Petra? No item 1.1, não sei se a senhora está vendo aí, Não, assim, deliberações, a Valéria poder colocar, tá assim, ó. Aprovar o relatório da doutora Petra, que trata fundamentalmente do manganês, sódio e microbiologia. Foi essa parte só. Né? Não é só esse. O relatório novo tem outros parâmetros, e também Isso. esses daí. Porque da forma que está, parece que todos os outros, estão aprovando algo que não há risco à saúde, e a Valéria ressalta que há risco à saúde. Eu acho que por isso que tem que complementar isso. Né? Aprovado, considerando que os parâmetros estão dentro que os números estão dentro dos parâmetros aceitáveis, segundo o código tal, e a questão do manganês ser somente características organolépticas do elemento. Ponto. Aí depois coloca, a senhora Valéria registrou uma ressalva de que entende que o teor de manganês causaria risco à saúde. Então, acho que é bom registrar dessa forma, Valéria. Só para entender, eu me baseei na legislação. Exatamente, exatamente. É porque ela está pensando, eu acredito, em água mineral, que os parâmetros são para beber, então, coisas assim. Eu consegui um relatório da EPA, que, minutinho só, vou ver se dá para mostrar para vocês. Eu fiz pesquisa da EPA, que é um grupo de cientistas que fazem um levantamento de todos os estudos publicados. E eles chegaram à conclusão que a suspeita que havia realmente não se aplicava à água, e sim só através de aerossóis, que ele provoca toxicidade. No caso de Minas, funcionários que trabalham na mineração, e dentro de uma mina por muito tempo. Então, só para... E eu, inclusive, coloquei na bibliografia, na referência bibliográfica, que faltou do primeiro relatório, caso a Valéria se interesse em verificar esse trabalho, tá? Ele é uma eu agradeço. Eu estudei mais o assunto e realmente tem pouco indicativo de risco à saúde do manganês. Eu concordo com a senhora, depois de ter aprofundado mais nos meus estudos, quando eu estava elaborando essa ata. Eu posso mandar para você, Valéria, que é super importante para você. Valéria, se você acha agora que está de acordo, você pode então alterar a ata, porque o importante é o registro da ata, em que pese mesmo você tendo colocado. O importante é o registro da ata, e se você quiser, a gente vai lá e todos nós assinamos no SEI. Então, que aí vai te dar todo o conforto, né? Então eu gostaria de tirar, sim. Pode tirar, sem problema nenhum. O importante é a ata que é o documento final da reunião, que pese ela ter sido gravada e tudo, não há importância. Você pode mudar de entendimento técnico, sem problema nenhum. Né? E aí, se você achar melhor ainda, se todos nós pudéssemos dar uma lida rápida, né, na ata como um todo, e aí você fazer esses ajustes, né, e depois simplesmente nós assinávamos, para que a gente não perca aí mais tempo na reunião com a questão de ata. O que os demais concordam? O ajuste seria só nesse item. Os ajustes, exatamente, agora, né? pegar a conclusão do relatório da doutora Petra e inserir aí nesse ponto. Mais nada, a meu ver. Vou pegar lá, então. Também Vou parar de compartilhar a tela.
Um outro ponto, até gostaria de perguntar aí aos demais, os nossos maiores especialistas, no cabeçalho aí, está dizendo o seguinte, olha, deixa eu só resgatar aqui. No item 1, a senhora Petra Sanches fez o relato de sua análise que focou na verificação dos parâmetros manganês, sódio e microbiologia. Eu não entendo o manganês como um parâmetro, mas, na verdade, como um elemento, né? Qual seria o termo correto, tecnicamente, para nós utilizarmos aqui? Verificação... Tá o seguinte, doutora. Doutora Petra Sanches fez o relato de sua análise, que focou na verificação dos parâmetros manganês, sódio e microbiologia da água da fonte Termas Romanas. Ao invés de parâmetros, qual é o termo correto para nós utilizarmos aqui? É porque tem os parâmetros, dentro do parâmetro, as substâncias, entendeu? Então, o parâmetro, ele é colocado... Parâmetros e substâncias, porque o parâmetro é a base. Então, você classifica todos os parâmetros e dentro dos parâmetros vocês têm substâncias orgânicas, inorgânicas e a microbiologia. Você pode pôr as duas palavras, então, para ficar mais claro, né? Se gerou dúvida, é importante. Só para a gente ter um rigor técnico aqui na nossa ata, né? Para que fique... né? Isso, exatamente. Elementos, o que você achar melhor. Pode usar elementos, substância. Poderia ser elemento, verificação dos parâmetros, elementos manganês, sódio e microbiológicos, é isso? Isso. Exatamente. Então tá ok. Valéria, você consegue fazer esse ajuste aí para nós também? Aí eu troquei, porque aí seria, então, focando na verificação dos elementos manganês e sódio e da microbiologia. Pode ser também, tá ótimo. Perfeito. Eu acho que fica com mais... E fica a verificação da microbiologia. Isso. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Caso alguém tenha aí... Tá. O item 1.1, vê se vocês concordam. Eu copiei lá da conclusão. Não está citando especificamente a questão do parâmetro organoléptico. Eu não estou vendo aí na tela que está sendo disponibilizada, Valéria. Talvez os demais estejam vendo. Se você puder baixar um pouco... Eu também não... Não está na tela ainda? Agora sim. Pronto. Item 1.1, eu copiei lá a conclusão. A conclusão fala, conclui-se que a água em questão é segura do ponto de vista microbiológico e químico, sendo adequada para uso em piscinas destinadas a banho, tratamentos terapêuticos e atividades aquáticas. Na conclusão não fala especificamente da questão organoléptica, mas se o senhor quiser acrescentar, a gente pode acrescentar no texto do registro. Eu acho que, ao meu ver, está ok. O que os demais concordam? Sim. Sim. Pode. Perfeito. É por isso que nesse relatório, nesse parecer que eu mandei hoje, eu separei, sabe, por classe, para ficar mais claro, porque eu achei que o outro ficou... Quais classes, doutora Petra? Hã? Quais classes? É por tipo, né? Então, os parâmetros microbiológicos, que eu pus primeiro, que são os mais importantes, e depois pus o padrão organoléptico, e aí depois eu pus o padrão, as substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas, né? Especificando aquela que eu achei importante destacar. Então, eu achei que ficou melhor, vocês vão ver. E como o seu relatório ele acompanha a ata, aí nos dá mais segurança ainda, doutora Petra. Certo. É o novo, né? Sim, exatamente. O novo ele vai ser inserido aí no processo. Isso, que é o final. E aí fica tranquilo. Obrigada. No final da ata, nós devemos manter o registro de cidade? Eu acho que não faz sentido se estamos trabalhando com videoconferência. Posso tirar? Não, sem problema nenhum. Pode deixar, Léo, que não há problema, porque fica o... Não tem problema nenhum. Eu já não sei isso. Eu acho é porque lá em cima já está claro que foi por videoconferência. A videoconferência que vocês organizaram, né? Então, eu acho que pode. Ok, então podemos aprovar a ata, sim? Pode. Sim. Pode. Ok. Está salvo. Ok. Já. Ótimo. Estão todos de acordo? Então, vamos caminhar para o segundo item. O segundo item se refere à questão da orientação sobre acesso ao SEI,
que eu acho que a gente pode fazer no decorrer dos dias, das semanas, para que a gente não atrapalhe a nossa reunião de hoje. Pode ser assim? Se todos estiverem de acordo? Tá ok. Perfeito. Então, vamos avançar agora para o terceiro item, que é a questão da reavaliação do regimento interno da CPC. Se vocês quiserem, eu posso até plotar aqui o regimento interno. Eu posso visualizar, porque está aberto aqui na minha tela, para que todos, né, lembrem, né, o regimento, que é um regimento um pouco antigo. Na verdade, ele trata de uma portaria de 2005, se não me engano. Não é isso? É uma portaria de 2005. Né? Na minha visão, acho que todos, se pudessem contribuir, tem alguns pequenos pontos que a gente poderia avançar. Lógico que essa análise não se encerraria aqui hoje, né? Eu acho que a gente poderia até, às vezes, elencar algum dos membros para fazer uma análise, uma sugestão para todos, né? Como é que vocês acham? Eu poderia plotar aqui e mostrar numa análise preliminar aquilo que eu entendo que seria interessante a gente modernizar, digamos assim. Vocês querem que eu plote aí na tela? Sim. Eu gostaria. Ok. Estão todos vendo aí? Eu vou ampliar um pouco mais. Estão todos... Dá para ler. Excelente. Então, portaria número 52 de 2005, que aprova o regimento interno, né? Eu vou descer um pouco aqui, porque no começo nós estamos só com considerandos, e vamos aí ao anexo, que é o regimento em si, né? Aí no artigo 1º tem a questão da finalidade, depois a questão da composição, que eu acho que está adequada, e cada um acho que poderia depois fazer uma manifestação, a questão da organização, a questão da competência, que eu acho que seria interessante a gente fazer um adendo aqui, né, que é trazer exatamente, colocando no sentido da Comissão de Cronologia como a guardiã aí de águas minerais, a gente trazer reforçar o papel da cronologia, que já está em lei, isso também está na portaria que criou ela recentemente, que renovou os seus membros recentemente, na portaria MME, trazer para cá, que é realmente avaliar e discutir todos os atos normativos no que se refere à água mineral, trazê-los aqui para a comissão de cronologia. Esse era um ponto que eu gostaria de colocar, mas lógico que não se encerraria, né? Se vocês acharem pertinente, a gente poderia fazer essas contribuições, enviar previamente para todos e depois a gente fazer uma votação desse novo regimento, né? E, num primeiro momento, seria esse ponto que eu gostaria de destacar, que merece, ao meu ver, merece mais atenção, né? Como é que vocês acham que a gente poderia encaminhar isso? Faz as modificações que achar pertinente. O que lhe parece? Desculpa, doutor Antura. E encaminha essas... Vão trocar arquivos ou já vai para o final? Não, a gente envia para todos os membros da comissão e cada um testa os comentários. Né? Transforma o arquivo num texto editável e vai acrescentando, retirando. Exato. Né? Fazendo a faz no Word simples e cada um vai acrescentando numa cor de letra diferente, vermelho, azul. Usando ótimo, então. Os recursos de revisão do Word lá que tira. Ok? Eu estou sem a sua tela, doutor Frederico. Ah, é? Estou com a tela preta aí. Os demais estão vendo? Não, agora não. Não, saiu. Agora a sua tela. Saiu? Então deixa eu interromper aqui e colocar de novo. Peraí. saiu agora, antes estava. Interrompi, vou... Aí, agora sim. Não. Ué, mas... Tá voltando aos poucos.
Valéria, doutora Petra, doutor Lância, vocês estão de acordo assim, então? Porque eu acho que como é uma portaria... Vocês estão vendo agora? Não, até não estou Não. compartilhando. Eu acho que é importante, mesmo sendo essa forma de trabalho, ter uma pessoa que seja o ponto focal. Não, nós do MME faremos isso, Valéria, porque já que é uma portaria MME, a gente fica, então pode registrar na ata que a gente fica com esse compromisso de transformar em Word, né? Não precisa nem registrar dessa forma, mas nós faremos as primeiras sugestões e encaminharemos para todos os demais membros da comissão. Ótimo. Aí, uma coisa que a gente tem que avaliar é porque, pelo que eu me lembro dessa portaria, ela coloca que o regimento pode ser alterado pelos membros. Então, nós teríamos que verificar como é essa alteração. Se nós já temos delegação de nós mesmos fazermos a alteração sem submeter ao ministro ou se tem que submeter. Isso a gente faz uma avaliação jurídica lá, pode deixar que eu converso com o nosso jurídico para melhor avaliar isso aí. Isso, que eu tenho dúvida de como acontece essa tramitação por conta desse artigo na portaria. Isso. Doutor Lância, doutora Petra, queria falar alguma coisa? Se querem... Não, mas eu concordo com você. Alguém tem que pegar todas essas sugestões para fazer uma coisa única, né? Não pode deixar que a gente se compromete, não é isso, Baldino? É uma confusão. Sim, perfeito. A gente faz esses ajustes lá. E aí, quanto antes nós vamos disponibilizar para todos, aí via e-mail, para que a gente vá trocando essas figurinhas, para que na próxima reunião a gente consiga ter pelo menos uma minuta aí para mais consistente para a discussão. Próxima reunião. Sem problemas, dá tempo. Doutor Lância? Eu concordo com as duas proposições, né? De o MME, através de fazer a sugestão, né? E também que a Valéria colocou, que seja analisado juridicamente, no qual vocês já se propuseram a fazer dentro do MME, né? Então, eu acho que está tudo ok dessa maneira. Tá bom, então. Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui e faremos dessa forma, então. Em relação ao outro item da pauta, que é a criação da agenda de estudos com autoridades internacionais. Esse ponto aqui, eu gostaria aí da contribuição aí do doutor Lance, do doutor Tura, dos demais, né, doutora Petra e própria Valéria, aí para ver quais são as sugestões que vocês têm. Nós assistimos uma palestra que eu achei muito interessante, que trata da questão de embalagens, que eu acho que seria um tema muito importante para a gente trazer para cá, né? Que aí fica aberto aos demais para que possam contribuir. Me permita posicionar, essa palestra aí foi um convite nosso para a Associação Portuguesa, que reportou o que estava acontecendo em Portugal e na Europa, né? Nós temos contato com Portugal e Espanha, doutor Marcos Dutura também, doutora Petra. Cada assunto específico, quando a gente achar que deva convidar alguém de fora, a gente sugere o nome das pessoas e fazemos via plataforma Zoom, qualquer outra plataforma, e ele possa participar. Não vejo dificuldade nenhuma em convidar participantes de outros países para nos mostrar o que eles estão fazendo por lá. Eu acho a minha sugestão, acho que não tem dificuldade nenhuma a gente fazer isso. Tanto é que a Bina vai promover um outro encontro no qual a Associação Portuguesa vai nos apresentar a atualização da legislação da Europa, né? Como está a legislação da Europa nos dias atuais, para que todo mundo possa ver, né, o que está acontecendo lá e tirar suas conclusões em relação ao que nós temos no Brasil hoje. Que eu volto a repetir, que eu falo isso, não é conhecimento de todos, que o nosso Código de Águas Minerais, embora seja de 45, é um excelente Código de Água. Já tratava da questão ambiental, da Código de Defesa do Consumidor, enfim, avante do seu tempo. Inclusive, no seu artigo 17, parágrafo único, no qual ele estabelece que, num período de 90 dias, não havendo manifestação pelo órgão gestor, basta a empresa fazer um comunicado e dar sequência aos trabalhos. Nada mais é que estão se querendo propor hoje o ato declaratório. Então,
O nosso Código de Águas Minerais de 45 já tem o ato declaratório. Você vê a modernidade dele nos dias atuais. Essa é a minha interpretação. Mas a gente vendo que a Europa está fazendo, a gente realmente possa comparar com o que nós temos aqui. O doutor Bica parece estar ao telefone, então vou só aproveitar esse momento. Eu achei excelente a iniciativa, gostei muito daquela palestra promovida pela Abinam sobre o tema embalagens. Acho que seria muito oportuno nós termos iniciativas semelhantes para tratar de atualização do decreto especificamente. Eu tenho essa mesma visão do lance. Nosso decreto ele é excelente em diversos pontos, mas eu vejo que ele está ruim no principal, que é na definição e na classificação da água mineral. Eu acho que a definição que está no código e a classificação que está lá não reflete a expectativa do consumidor na hora de consumir a água engarrafada especificamente. Para a água de balneário, eu acho que ainda até está bom. Para os balneários crenoterápicos. E eu acho que seria bem interessante nós termos uma agenda internacional para ver como está esses dois aspectos, né, definição e classificação nos outros países. Nos estudos que eu já fiz, bem superficiais, demonstraram que o nosso Código de Águas, ele trouxe muito do que tinha no Código de Águas Minerais francesa, da década de 30, mas quando o nosso foi publicado em 45, o francês já tinha mudado esses aspectos de classificação. Então, acho que algumas vezes já a definição das águas, os parâmetros de classificação das águas dos outros países já mudaram um pouco também. Valeria a pena a gente construir uma agenda focada nisso, para propor ao Congresso uma atualização desses dois aspectos, definição e classificação. Inclusive, trabalhar muito em cima das águas óleo-minerais, né, que consta no código. Perfeito. E nós e não seria temos interessante. essa contemplação. Isso. Para complementar algo que eu esqueci, o nosso código ele traz vários nomes, né? Ele fala de água mineral, termal, carbogasosa, tem uma outra, potável de mesa, acho que tem mais uma. E ele não define essas outras, ele só define a mineral. Então, na nossa interpretação do código, nós não estamos usando essas terminologias do que é a água carbogasosa, do que é a água termal. E seria interessante a gente ter uma classificação diferenciada para as águas que são engarrafadas, para aquelas que são de balneário. Não faz sentido a gente classificar como radioativa, como a gente faz hoje, uma água com base no teor de radônio, que vai ser engarrafada e no momento do consumo não vai ter mais radônio. Assim como a classificação pela termalidade. Não faz sentido para uma água que vai ser envasada. Então, nós precisaríamos propor uma diferenciação desse tipo, numa eventual alteração do código pelo Congresso. Obrigada. Sem entrar em polêmica, e também, né, nós estudamos há tempo aí o código, né, nós temos, em relação à radioatividade, a radioatividade permanente e a radioatividade temporária, né? Eu acho que não podemos confundir classificação errada com deficiência do código, né? Essa é a minha opinião. Quando a Europa não usa mais a classificação de água radioativa, mas, por sua vez, arrumou, como não, né? Ela tem no código, que nós não temos no nosso, as águas para dietas pobre em sódio. Então, o Brasil, como água de oligoelemento, essa gama imensa de águas classificadas hoje como radioativas, eu acho que mais de 90% se classificaria como dietas pobres em sódio. Em relação à água potável de mesa, no nosso código, eu entendo que ela está definida. Está bem claro lá, no meu entender, que a potável de mesa é aquela que não atinge os teores do artigo 35, então a definição é igual. Só no caso não se aplica a questão da ação medicamentosa que fala nosso código. Mas isso é uma discussão, que deve ser provocada, e eu vejo também qualquer mudança no Brasil hoje, de decreto via Congresso, você sabe como inicia e não sabe como termina. Nós não podemos correr o risco, no meu entender, de colocar água abaixo esse bem precioso que o Brasil tem, que é água mineral. Você levar para o Congresso Nacional, e já temos inúmeros exemplos aí que começa de um jeito e termina de outro, e os interesses particulares começam a prevalecer em função do seu poder
de lobby, que é legítimo dentro do Congresso Nacional, né? O lobby existe no mundo todo. Nenhuma crítica a isso. Então, eu faço essas ressalvas aí. Eu acho que, aproveitando o nosso código que fala das águas oligominerais, né? Oligoelementos, digo de nota, né? O sódio é um desses. Você colocar lá na nossa classificação, que até foi discutido na comissão e não deu sequência, que está lá na legislação europeia. Então, eu vejo que vamos discutir isso agora com muito cuidado quando se fala em alterar o Código de Águas Minerais. Essa é a ressalva que eu faço de momento. Eu vou aproveitar a minha fala aqui, até mesmo para passar, falar para o doutor Bica, que agora se juntou a nós, né, que a gente agora, doutor Bica, está tratando da questão aí do item 4, né, se não me engano, deixa eu ver aqui. Item 4, criação de agenda de estudos internacionais. E eu queria só ressaltar o seguinte, que o nível da comissão, o nível técnico eu acho que é bastante positivo por conta disso, eu acho que a gente tem que avaliar a questão, se essa questão de fato está atrapalhando a indústria da água mineral como um todo, e se esses parâmetros, de certa forma, evoluíram, então a gente tem que fazer uma discussão técnica, né? O encaminhamento posterior, isso é uma outra avaliação, né? Uma outra instância. Eu mesmo, por exemplo, particularmente aqui, na linha de delimitação desses conceitos, ao meu ver, poderia ser feito em um nível infralegal, não precisaria de alteração do código para isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente poderia propor aqui os itens que a gente quer discutir inclusive com especialistas internacionais, né? E aí a gente vai evoluindo nessa discussão, e bem separando o encaminhamento daquilo da proposição técnica da comissão. Né? Doutor Bica. Galera, ele está sem microfone. Desculpa. Obrigado, doutora Petra. Bom dia, doutor Bedran. Muito obrigado aí pelo apoio, a secretária Valéria também pelo apoio aí. Eu, lamentavelmente, tive um compromisso aqui que acabou se estendendo um pouco mais do que eu imaginava. Queria cumprimentar o doutor Marcos Ventura, o doutor Lância, o doutor Baldino, a doutora Petra. Não sei se a Nádia está conosco, e fazer um destaque especial para o nosso gerente de regulação, o doutor Yuri, que está nos acompanhando aí nesse esforço. O Baldino já cumprimentei. Saudar a todos vocês aí, pedindo mais uma vez desculpas aí pelo atraso. Eu verifiquei que vocês estavam discutindo o item 4 da pauta, né? Então, os itens 1, 2, 3 já foram vencidos, Valéria? Perfeito, nós já aprovamos a ata da 41ª, fizemos ponderações sobre o regimento interno, que ficou combinado que o Baldino e o doutor Frederico vão elaborar uma proposta e serão os relatores dessa questão na próxima reunião. Eles vão criar a proposta em conjunto com os membros por e-mail. E circular por e-mail. Nós vamos circular para todos, doutor Bica, para que a gente tenha 1 minuto aí para a gente avaliar com mais calma. Isso, excelente. Tá, e o item 4 é a agenda internacional, né? Tá. É isso? Isso. Aí nessa agenda foi colocado aqui por mim a questão da discussão em torno de embalagens, né? Trazer isso, eu gostaria até que os mais especialistas aí confirmassem se isso é interessante ou não. E a Valéria trouxe a questão de revisão de alguns parâmetros, né, no sentido de como é que está lá fora, né, como é que está sendo tratada essa questão da classificação em si das águas. Estamos nesses pontos ainda. Tá. Elencando prováveis temas que a gente poderia considerar na elaboração da agenda, é isso? Exatamente. Tá. E como é que... Alguém tem mais alguma contribuição nesse aspecto, além do tema embalagens, né? A própria classificação, eu vi as ponderações do Lância. Eu acho que temos que estabelecer, talvez antes de fazer a agenda internacional propriamente dita, era fazer a nossa agenda interna, né, de temas que a gente julgasse importantes a gente buscar essa interação, esse intercâmbio aí com as outras... os outros países aí que têm tradição mais forte aí nessa área de água mineral, né?
não necessariamente, obrigatoriamente para copiá-los, mas, enfim, para poder interagir e verificar aquilo que é da conveniência do nosso interesse, né? E para a gente poder também, se houver necessidade, aprimorar aquilo que a gente está tratando. Eu sou para efeitos de encaminhamento, eu não sei como é que a gente conduz isso, a intenção certamente não era criar essa agenda evidente numa reunião, né? Mas começar a discuti-la para a gente poder pautar. Talvez o que pudéssemos fazer era, e aí, elencar itemizar, né, uma série de possíveis temas que deveríamos nos nortear na formulação da agenda, para a gente, uma vez definidos os temas que iriam nortear a elaboração da agenda, a gente poder efetivamente começar a construir a agenda, né? E isso certamente seria para o ano de 2021, né? Porque estamos agora já em vias de encerrar o ano. Talvez pudéssemos colocar como desafio o fechamento desses pontos, né? Que a nosso juízo mereceriam uma troca de experiências aí com os outros produtores de água a nível mundial, né? Além da embalagem, que me parece muito oportuno, a questão da classificação, que levantou a Valéria, né? O Código de Águas, né? A despeito eu concordo com o Lance, que muitas das coisas que nós estamos agora introduzindo na legislação da mineração, muitas estão previstas lá no Código, né? Eu até destaquei isso na nossa primeira reunião da retomada, né? Da visão lá da época do finado Getúlio Vargas, né? E que os técnicos já previram essa participação, né? E a própria Comissão de Cronologia é um exemplo clássico disso, né? Bom, e como alguém tem alguma sugestão de encaminhamento em relação a esse item 4 da agenda? Pode ser desta forma, nós teríamos só que definir um ponto focal, né? Para alguém conduzir isso, né? O que tu acha, Bedran? Eu acho que está ótimo, doutor Bico. Eu acho que é bem colocado. Doutor Lance, como é que nós vamos definir um elemento focal? Eu acho que seria interessante, né? Para alguém para ir juntando esses pontos. Eu concordo com a sugestão do senhor, é excelente. Eu acho que o primeiro item que devemos colocar, que é urgente, tanto é que houve a mudança na 374 em relação às embalagens PET e PCR grau alimentício, a gente tratar em janeiro a questão da embalagem, né, principalmente em função do meio ambiente, né, e também dos ataques que o setor acaba recebendo, né, de forma injusta, sendo que no Brasil 60% das nossas águas são comercializadas no volume em garrafões retornáveis, né? E a tendência é cada vez mais. Então, pela palestra apresentada por Portugal, nós estamos na frente da Europa, ou seja, quando eu pego a realidade do Brasil e pego os compromissos da Europa, fiquei feliz. Nós estamos aquém da Europa, estamos muito melhor que a Europa, mas não adianta nada se a gente não conhecer isso, não mostrar à sociedade. Ficarmos só entre nós isso, né? Mas eu acho que concordo com o senhor, e o primeiro que eu colocaria para 2021 seria a embalagem. Ok. Essa adequação, doutor Yuri, eu acho que já foi feita, né? O doutor Yuri está nos escutando? Eu acho que essa... Não, já foi sim, está contemplado, doutor Bica. Foi excelente, isso foi sim, está contemplada. Isso permitiu que a gente avançasse. Está sendo lançado um instituto a nível nacional através da Fiesp, no qual a PNAM é uma das cofundadoras, no qual nós vamos resolver a nível nacional não só água mineral, mas todos os espaços colocados no mercado através desse instituto. Então, foi muito importante termos antecipado essa aprovação, e isso permitiu que a gente desse o passo seguinte. E nós ficamos um ano aí solicitando ao Ministério e à agência, claro, a gente sabe que a dificuldade foi, não por falta de vontade, mas em função da agenda que se tem, a falta de recursos, e isso, após ter saído, já tomamos as providências. E assim que o Instituto for lançado, vamos convidar todos para participarem e conhecer o Instituto. Eu gostaria só de resgatar, Lância. Eu acho que tivemos de algumas conversas contigo e com os demais interessados no tema. Ficou implícito um compromisso do setor e que efetivamente faria e aí fazendo nexo com a tua fala anterior, uma campanha, né, de mostrar que o segmento de água mineral é um segmento altamente sustentável, tanto é que reaproveita o seu material na plenitude, de acordo com a boa técnica e com a garantia da busca da sustentabilidade permanentemente, né?
eu acho que isso deve também aflorar aí com esse esforço para mostrar para a sociedade que efetivamente o segmento é um segmento muito sustentável, né? Talvez um dos mais sustentáveis do segmento de mineração. Exatamente isso, o compromisso assumido, ele está sendo contemplado, né? Temos que fazer algumas correções de alguns usuários, né, que estão comunicando de forma errônea no LinkedIn, Facebook, Instagram, a gente tem solicitado e corrige. Não está liberado no Brasil, em nenhum lugar do mundo, utilizar resina reciclada para fazer embalagem. Está utilizado no Brasil e no mundo, é apenas a resina PET tratada, né, grau alimentício, ou seja, como eu faço uma reindustrialização e trato novamente contato de alimentos. Então, tem algumas empresas dizendo que estou usando material reciclado. A gente já tem mandado correspondência pedindo para corrigir esse informe, para a sociedade não achar que a gente pega a garrafa no aterro, no lixo e faz embalagem novamente. Não é isso. A gente pega a garrafa existente, vem para o processo, faz todo um tratamento, faz todas as análises do grau alimentício, registra na Anvisa e depois volta em contato com o alimento. Então, não estamos pegando material reciclado. E eu não posso fazer isso com o polipropileno, não posso fazer isso com o policarbonato, não posso fazer com o polietileno. No Brasil e no mundo só tem a tecnologia, até o momento, para PET. Esperamos que as outras resinas derivadas do petróleo, né, também possam contemplar isso aí. Então, a gente não está contente e estamos fazendo contra um marketing não correto, né, no nosso entender. Mas a gente equaciona isso, estamos equacionando. Ok. Então, só para encaminhar, Valéria, tu teria condições de centralizar essa construção dos possíveis pontos a serem balizadores da construção da agenda internacional, começando por esse item das embalagens e, no segundo, talvez classificação de água, né? E aí todos os participantes do grupo, e mesmo quem não está participando da comissão, que queira sugerir, pode encaminhar para ti, para a gente ter uma lista de itens que seriam nossos balizadores da construção da agenda, né? E aí o passo seguinte, após essa construção dos balizamentos, seria buscar as empresas ou profissionais a nível mundial, né, que pudessem nos passar conhecimentos e experiências nesses pontos que a gente iria elencar. É possível, Valéria? Eu poderia centralizar as informações, mas a execução, depois de fazer os contatos com essas autoridades, para mim seria bem complicado. Porque é só elencar mesmo. Mas para elencar, eu posso criar um processo, sim, para a gente. No ponto, a gente vai ter que se valer daí do pessoal da Binan, enfim, do Ministério, né, para poder abrir portas aí, buscar contatos para a gente construir essa agenda, né? Ótimo. Reuniões, vamos aproveitar esse modelo de reunião remota, eu acho que é um facilitador agora que essa tragédia nos trouxe nos permitiu visualizar algumas ferramentas que a gente estava pouco utilizando, né? E agora a gente tem condições de avançar muito. Então, encaminhamos desta forma o item 4 da pauta, né? Para construir vamos ver se na próxima reunião, Valéria, já é possível a gente ter pelo menos uma lista de temas que a gente gostaria de que fossem os balizadores da construção da agenda. E, para tanto, é preciso que todos nós façamos a nossa contribuição a essa construção. Tá ok? Mas o primeiro tema, doutor Bica, o primeiro tema já fica pautado, que é embalagens? É isso? Eu acho que é oportuno, né? Esse tema está na pauta, né? A gente já fez esse aperfeiçoamento. Eu acho que isso tem que ser permanentemente tema de preocupação nossa, porque qualquer avanço, esses avanços têm significado muitos ganhos para a sociedade, né, Baldini? A gente está tempo real acompanhando essa evolução aí, ok? Então, começamos efetivamente pelas embalagens, né? E até depois podemos até evoluir, né, para essa questão aí de sopradores, né, esses maquinários, esses equipamentos aí, né, que volta e meia aparece como novidades e a gente, né, como é que tinha? Nós chegamos até a ensaiar a possibilidade de fazer uma visita ao exterior, Lância, alguns anos atrás. Isso. Era como é que é o blocado? Como é que... Exatamente. Só que essas máquinas hoje já estão no Brasil, a gente já pode visitar no Brasil. Pois é. No Brasil. Exatamente, Bica, é isso mesmo. O senhor está coberto de razão.
elencar a embalagem, que é a preocupação hoje da sociedade mundial, né? E nós também, né? Não é só você falar que está fazendo o aproveitamento da embalagem, é provar que está fazendo, igual o jogo do bicho, né? Vale que está escrito. Então, ontem, uma reunião nossa a nível nacional, estávamos definindo ontem os parâmetros das embalagens retornáveis, como provar que a retornável realmente está sendo retornada e dando destino ambiental correto, né? Então, isso está sendo tudo elaborado, está sendo tudo colocado no papel, está criando um instituto com entidade jurídica para a gente poder avançar nesse aspecto. Eu acho que depois o aspecto seguinte em relação às novas tecnologias que nós temos hoje e deve ser incorporado. Eu só faço um lembrete aí, que nós não podemos suprimir o que tem hoje. Por que não podemos? Nós temos um pequeno minerador, e hoje a nossa legislação contempla todos os tipos de pequeno, médio e grande minerador. Está faltando só essa última tecnologia da máquina blocada integrada, né? De ser contemplada. Então, não é suprimir o que tem, é acrescentar o que tem, porque senão eu vou acabar prejudicando o pequeno minerador que está cumprindo corretamente. Eu acho que o caminho é por aí mesmo, acho que está perfeito. Ok. O senhor parabéns, o senhor está hoje, me permita, com ideias fantásticas e balizando tudo positivamente. Parabéns pela condução. Não, na verdade é o que nós já tínhamos conversado no passado, né, Lance? Então só estamos resgatando. Eu só queria aproveitar para destacar para o doutor Yuri, que está nos acompanhando aí, a gente agradece muito a presença dele, a complexidade do nosso setor, né, Yuri, que sempre se repete, né? Quer dizer, nós temos grandes empresas e temos pequenas empresas, né? Isso vale para todas as áreas da mineração, né? Quer dizer, temos Vale do Rio Doce e temos o extrator de areia lá do interior de São Paulo, que precisa também. E aí, na hora de regular, é preciso ter muito clara essa percepção, né? De quanto é heterogêneo o nosso setor e de quanto isso aumenta a complexidade da sua gestão. Eu só queria, para encaminhar, então, considero deliberado o item 4, né? Na perspectiva de nós retomá-lo na próxima reunião, que é daqui a 15 dias, não sei se na próxima ou na próxima de dezembro. Vamos só verificar depois, Valéria, da evolução. E o item 5 da pauta, tem como projetar a pauta toda ela na tela, por gentileza, Valéria? Alguém tem mais alguma consideração ao item 4 da pauta? Está bem encaminhado, Vitor. Ok. Então, vamos ao item 5 da pauta. Vamos colocar a pauta na tela. Aí estamos com o código do saudoso Getúlio Vargas. Então está com delay. Eu estou com o a item pauta 5 na minha tela. É exatamente a discussão entre a discussão nome da CPC. Do aviso sei. Para mim está ok. Está ok? Então, entramos no item 5 da pauta e temos o nosso Yuri para ele fazer o seu comentário a respeito desse tema que diz respeito à agenda regulatória da ANM e, evidentemente, que é a inserção do segmento de água mineral nesse esforço de agenda regulatória. Doutor Yuri, por gentileza. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Yuri, sou gerente político regulatório aí da agência, da equipe da Superintendência de Regulação e Governança Regulatória. Obrigado, doutor Pica. Também acabei chegando um pouco atrasado aqui, foi bom esse retrospecto, né, para eu tomar conhecimento da reunião. E aí, pessoal, só queria fazer uma breve apresentação, uma breve fala, né, sobre a questão da agenda regulatória. A agenda é um instrumento, né, em que a gente coloca todas as atuações, projetos prioritários da ANM, ao mesmo tempo que é um instrumento de organização interna dos trabalhos, em que a gente define as prioridades, forma as equipes de trabalho. Também é um instrumento para dar previsibilidade ao setor regulado. Então, a gente dá total transparência sobre todo o cronograma dos projetos da agenda e também faz processo de participação e controle social, né, que são as famosas audiências de consultas públicas, mas também as tomadas de subsídio e as reuniões participativas, né, que são instrumentos novos que a gente está utilizando bastante aí no âmbito da agência. No site da ANM tem a aba lá da agenda regulatória, é possível acompanhar por lá todos os cronogramas dos projetos,
E nessa formatação da agenda nossa, o eixo temático 5 é o eixo temático que cuida de água mineral, né? Hoje a gente está aí com alguns projetos nesse eixo temático. O principal projeto, digamos assim, seria a revisão da portaria 374, né? Que cuja chefe de projeto é a Valéria, que está aqui conosco, né? Que está conduzindo os trabalhos lá. É um tema bastante amplo, né? É uma equipe ampla também, foi dividido em vários subtemas. Foi dentro desse projeto que saiu a proposta da utilização da resina reciclável, né, que foi bastante bem recebida pelo setor. E aí a gente também pensa que um próximo tópico importante a ser tratado dentro dos vários, né? Vários tópicos estão sendo tratados dentro desse projeto. Mas a nossa ideia agora é trazer prioridades, e tratando um por um, enquanto cada membro vai trabalhando, fazendo toda a parte de pesquisa, de análise de impacto regulatório relacionada ao subtema, o grupo ir tratando de um subtema por vez. E um dos subtemas que a gente entende muito importante nesse setor, nesse momento, é a questão da rotulagem, né? A gente fez reuniões aí com o MAPA, né? Sobre como foi o processo, a evolução do processo de rotulagem lá deles, que houve toda uma mudança de paradigma para uma rotulagem a partir do modelo de autodeclaração, né? E aí a gente está estudando formas também de incorporar, trazer uma segurança para o setor, sem deixar de dar essa segurança para o setor acerca da veracidade e da tecnicidade das informações previstas no rótulo, mas, ao mesmo tempo, diminuir o tempo de hora de dedicação dos servidores e tornar uma fiscalização responsiva, né, que são as bases da atuação regulatória moderna, né? Então, a minha primeira fala é essa. Também tem outros projetos, né, dentro da agenda. Eu queria até que a Valéria comentasse também um pouco sobre esse projeto da agenda. E eu queria trazer também aqui para o grupo, para a gente já discutir como seria essa articulação, né, essa nossa conversa. Sem dúvida nenhuma, essa comissão aqui, só com pessoas de alto conhecimento técnico, vai poder auxiliar bastante a gente na condução desse projeto. Eu queria só também que a gente conversasse brevemente como seria essa articulação, como a gente poderia trazer para cá a apresentação desses temas, como que a gente pode conduzir nesse sentido. Eu sei que a gente tem aqui na comissão uma agenda própria, né? Não sei até que ponto seria interessante a gente linkar, fazer uma articulação dessas agendas. E eu também queria ouvir vocês sobre esse ponto. Queria também pedir a fala da Valéria para apresentar um pouco mais sobre os projetos aqui de água mineral que estão dentro da agenda regulatória. Obrigado. Obrigada, Yuri. Para complementar, atendendo ao pedido do Yuri, nós temos trabalhado bastante pensando não em desregulamentar o setor, mas em otimizar a nossa normativa existente, para torná-la mais racional, mais aplicável, diminuir exigências duplicadas, né? O setor se incomoda muito, que tem muita exigência nossa, que também é feita pela Anvisa, pelas vigilâncias sanitárias, e o setor acaba ficando refém, sem saber a qual órgão regulador seguir. Então, nós temos feito nós estamos focados em fazer esse trabalho de cumprimento das obrigações impostas pela Lei de Liberdade Econômica e pensando em manter a qualidade do produto, manter o setor no padrão ótimo de qualidade, com a regulação que seja necessária, apenas é necessária para garantir a qualidade para o consumidor, sem muita extrapolação. E temos também um segundo projeto, que ele é chefiado pelo Diogo Freitas, que é sobre telemetria, que são instrumentos modernos de controle de vazão, de quantidade e qualidade do recurso, para evitar superexplotação, para a gente ter um gerenciamento racional do recurso mineral. Acho que é só. Fico à disposição para dar mais informações sobre os projetos. É isso aí. Para complementar a fala da Valéria, a gente está atualizando essa semana o nosso site da agenda no site da ANM, né?
Por lá vai ser possível acompanhar o cronograma detalhado do projeto. Então, todo o projeto, hoje houve uma mudança de paradigma do DNPM para a ANM no sentido da participação social, né? A agência reguladora tem que seguir a Lei Geral das Agências. A própria lei de criação da ANM trouxe a obrigatoriedade da gente fazer audiência e consulta pública para a edição de todo o ato normativo. A gente também criou no regimento interno da ANM a previsão da tomada de subsídio da reunião participativa. Então, esse diálogo, digamos assim, com a sociedade está sendo a força motriz aí da nossa atuação. Então, todos os projetos da agenda têm que ter, no mínimo, uma consulta pública ou uma audiência pública. Mas, além disso, a gente também vem fazendo várias tomadas de subsídios e várias reuniões participativas no setor. Eu acho que a presença dos membros da comissão aí nessas reuniões participativas é algo assim fundamental. A contribuição nessas tomadas de subsídio também é muito importante, né, para que a gente possa ter essa atuação colaborativa aí dentro desses projetos atinentes ao eixo temático 5 da agenda, né? E outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar é a questão dos novos paradigmas trazidos pela Lei de Liberdade Econômica, né? Essa Lei de Liberdade Econômica, ela traz no artigo 4º as hipóteses de abuso do poder regulatório, né? Hipóteses de fechamento do mercado, ou seja, regulamentações criadas pelos órgãos e agências reguladoras que, de alguma forma, limitam o mercado, né? E essa lei traz 9 hipóteses, né, 9 incisos, em que a atuação regulatória ela configura um abuso, algo ilícito, né? E a SEAI, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia, é o órgão responsável por fazer esse acompanhamento. Eles criaram uma frente recentemente que vai fazer essa verificação em toda a administração pública federal, vão atuar firmemente nisso. E, além disso, foram editados alguns decretos relacionados à Lei de Liberdade Econômica, que são muito importantes, sobretudo para o setor de água mineral. O decreto 10.139, né, esse decreto determina que sejam revistas todas as regulamentações até novembro do ano que vem. Então, até novembro de 2021, a gente tem a obrigação de rever todas as normas do antigo DNPM, atualizá-las e revogar expressamente aquelas que já não têm mais um efeito. E sobre esse tema, a gente acabou de lançamos ontem uma tomada de subsídios também, a tomada de subsídios 8, que a gente já fez o levantamento de todos os atos normativos do antigo DNPM e da ANM. A gente já fez um levantamento de uma série de normas passíveis de revogação e a gente questiona, através dessa tomada de subsídios, questiona o setor, todos os agentes interessados, se realmente está tudo correto, se o levantamento que foi feito engloba, de fato, a universalidade de atos normativos, se esses atos que a gente verificou passíveis de revogação estão ok, e se há mais atos também, né, passíveis de revogação. E, por fim, a gente tem que, por conta desse decreto 10.139, a gente tem a obrigação de consolidar normas de acordo com a pertinência temática. Então, por exemplo, rotulagem, se houver atos normativos distintos tratando desse mesmo tema, o ideal é que haja uma consolidação. Todas as normas sejam centralizadas num instrumento normativo só, para que haja mais clareza para o setor regulado, né? Há um senso comum de que há muita norma no Brasil e muita norma dispersa, né? Então, esse decreto trouxe essa diretriz, essa política pública, para que a gente consolide esses atos normativos. Então, a gente vai ter que fazer isso em relação a toda o arcabouço regulatório da ANM, inclusive as normas relacionadas à água mineral, né? Acumulado a isso, também tem o decreto 10.178. Esse decreto, ele faz uma mudança de paradigma relacionada às fases dos atos públicos de liberação. Atos públicos de liberação é definido como qualquer ato administrativo, né, que de alguma forma limite a atividade econômica.
Então, todo ato que, de alguma forma, limita a atividade econômica, a gente tem a obrigação agora, por conta desse decreto, de estabelecer uma classificação de risco. Então, se a gente classificar aquele risco como risco leve, a gente tem que retirar todas as amarras que, de alguma forma, impedem o administrado particular de praticar aquele ato, né? Se a gente definir como ato de risco médio, a gente tem que facilitar o processo de obtenção daquele ato. E se a gente definir como ato de alto risco, aí a gente tem que definir um prazo máximo para que a agência ela delibere sobre aquele pleito do particular. Então, a gente já fez isso, eu não me recordo agora o número da resolução, mas já há uma resolução da ANM que saiu por volta de fevereiro, dispondo sobre os atos públicos de liberação e qual é o prazo que a ANM tem para poder analisar e dar uma resposta ao particular em relação a cada um desses atos. Isso é importante em relação à água mineral, por quê? Porque esse decreto, ele traz essa abertura e essa obrigação de separação de riscos e de simplificação de procedimentos. Então, aqueles procedimentos que a gente analisar e verificar que tem risco baixo ou risco moderado, a gente tem a obrigação, por meio dessa política pública, de simplificá-los. Então, a gente pretende fazer isso dentro dessa revisão de todo o arcabouço regulatório que a gente também tem a obrigação de fazer, né? Então, também queria trazer para vocês toda essa contextualização, porque vamos dizer assim, as linhas que conduzem a nossa atuação aí dentro da agência. E, por fim, também o decreto 10.411, que é o decreto de análise de impacto regulatório, né? Ele traz aí todo o balizamento de como deve ser feito a análise de impacto, toda a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica e da Lei Geral das Agências Reguladoras, e a gente também precisa observar esse decreto aí nas propostas de ato normativo. A gente tem aqui já um alinhamento, uma construção muito bem feita no seguinte sentido: se uma norma ela vem para simplificar o setor e desburocratizar, e é de interesse comum, tanto do setor quanto da ANM, a gente consegue tocar essa norma de uma maneira mais célere, sem necessitar de uma análise de impacto regulatório robusta. A gente consegue fazer uma nota técnica explicativa bem detalhada para poder substanciar e poder dar robustez para esse ato normativo, né? Mas, se esse ato normativo, esse projeto estiver dentro da agenda regulatória, de alguma forma afetar direitos e obrigações do setor regulado, é importante que ele passe por essa análise de impacto regulatório. É um instrumento novo, é uma metodologia utilizada no mundo inteiro, que foi incorporada à legislação brasileira, é uma obrigação que a agência faça análise de impacto regulatório. É prevista essa obrigação tanto na Lei de Liberdade Econômica, quanto na Lei Geral das Agências Reguladoras, quanto na Lei de Criação da ANM, 3 leis falando dessa obrigação nossa. Então, também, nossa atuação tem que pautar aí pela análise de impacto regulatório. E a análise de impacto regulatório, depois de elaborada, ela precisa, é altamente recomendável que seja feita uma consulta à sociedade, se realmente foi mapeado bem o problema, se foram mapeados os agentes afetados e como serão afetados, né, as alternativas de atuação regulatória. Então, a gente também precisa fazer essa comunicação com o setor depois que elabora essa análise de impacto regulatório. É uma nova metodologia, é uma nova forma de fazer políticas públicas, né, e que a agência está cada dia mais se especializando. A gente está fazendo vários cursos de capacitação, né, internos aqui de análise de impacto regulatório, e vai ser o novo modus operandi, né? Então, na condução aí do CPC, vocês vão perceber que cada dia mais a gente vai fazer o uso dessa metodologia e que é obrigatória agora para a atuação regulatória. Eu encerro minha fala aqui a partir disso. Queria agradecer a todos a oportunidade e queria também trazer essa, digamos assim, essa provocação no bom sentido, né, da gente pensar e estruturar como deve ser essa nossa articulação, né, essa conversa que é extremamente salutar entre os projetos, as equipes que estão nos projetos da agenda reguladora e a comissão de crenologia aqui representada. Obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Yuri. Eu tive que
me ausentar uns minutinhos aqui para atender o telefonema, mas acompanhei a sua fala, muito obrigado. E então, agora vamos, com a tua permissão, Yuri, vamos fazer uma espécie de um bate-bola aqui com a turma, aqui, só para a gente tentar nivelar o andamento das coisas. Doutor Lance, por gentileza. Depois, doutor Bedran. Bom, a Binan sempre apoiou a criação da agência, uma necessidade para que os entraves burocráticos não atrapalhassem o andamento do setor. A lei de liberdade econômica, nós defendemos há mais de 25 anos, né? Sempre documentando o artigo 17, parágrafo 1º do Código de Águas Minerais, né? Que o órgão gestor não se manifestando em 90 dias, o empresário bastaria comunicar aquele órgão o que ele ia fazer com o ato declaratório e estaria liberado. Então, nós não podemos demorar para aprovar um rótulo 120 dias, mas também não podemos esquecer que o principal aqui é o consumidor final. Nós temos que ter um produto de qualidade. A água mineral, temos que olhar legislação por legislação, revisar tudo, conforme determina a lei, isso é ótimo, mas não podemos voltar a ter água mineral no fantástico, sem qualidade. Então, tem que tomar muito cuidado quando fala-se em modernização. E vou dar um exemplo prático disso. Antes de o DNPM endossar algumas normas, nós trabalhamos nas normas da BNT. Então, você vai encontrar a norma da BNT para tamponamento de garrafão, para fabricação de embalagem, para lavagem, para transporte e outras normas da BNT que fizemos na área mineral. Como a norma BNT não é obrigatória, ela só é por adesão, enquanto o DNPM não fez com que essa norma da BNT fosse obrigada a ser cumprida, a qualidade do produto não mudou. Só veio mudar a partir dessa data. Em relação à rotulagem, eu fui ao supermercado sexta-feira, sábado, e fui olhar as bundas de água importada, né? E encontrei uma água importada totalmente irregular quanto à rotulagem que nós vamos estar fazendo a solicitação, informando e dizendo aonde entendemos que a rotulagem não está adequada. Isso, quero lembrar que a primeira resolução da agência foi que as águas importadas, dentro de 60 dias, tinham que ser analisadas, caso contrário, estariam liberadas. Então, liberdade econômica tem que existir, mas nós somos o único minério que chega na mesa do consumidor e tem que chegar com qualidade. Porque, vou dar um exemplo prático, o garrafão tem prazo de validade de 3 anos. 3 anos, eu vou encontrar inúmeros empresários falando, 3 anos é muito pouco, o meu dura 5. Quando você pede para ele provar que o dele dura 5, não tem um estudo. E se a gente olhar na comissão de tecnologia, teve uma empresa que foi fazer está na ata isso, foi fazer uma explanação que o garrafão dele durava mais de 5 anos. Quando foi fazer a explanação dele, realmente ele reconheceu que o garrafão dele não durava. Está registrado na ata da comissão de tecnologia. Então, o principal aqui é o consumidor final. Né? A rotulagem de alimentos traz uma rotulagem que não se aplica à água mineral, e nem às águas envasadas, que é aquela rotulagem nutricional, ou seja, baseada em calorias, uma dieta de 2.000 calorias. Não existe para a água mineral. A água mineral é o consumo diário, a grande maioria dos cientistas entende de 2 litros, né, ou 35 ml por quilo, ou 30, conforme a literatura. Então, você não pode querer colocar uma rotulagem na água mineral igual do alimento, porque não se aplica a consumo por litro. Então, não vou me estender a mais, mas eu acho importante que seja tudo isso revisado, para que realmente a gente veja aquilo que realmente não prejudique o consumidor. Porque nós não podemos aqui, vou atender um empresário que ele quer investir. Aí ele quer investir e está sendo burocrático esse investimento. Aí não tem sentido nós temos um produto, alimento, o principal alimento, sendo desfeito as normas, porque ele tem que investir. Não, ele tem que investir desde que o produto dele chegue ao consumidor com qualidade. Então, é essa ressalva que eu faço, então, toda essa colocação que o Diogo colocou aí sobre as normas leis,
Nós já lemos todas e concordamos com todas, mas fazemos uma ressalva. Nós não abrimos mão da qualidade. Não abrimos mão da qualidade. Porque alguém vai dizer que a tubulação dele não tem que ser aérea, é um absurdo. Você pode fazer isso subterrânea? Pode, desde que você faça igual na Europa. Uma galeria que você tem acesso à inspeção da tubulação. Então, essa é a minha ressalva. Qualidade, consumidor final. Nós não abrimos mão disso. E vamos defender o consumidor final, porque sem ele não existe o nosso produto. Depois, quando houver as discussões, a gente discute tecnicamente E vamos seguir, vou dar um exemplo. Existia uma portaria do Inmetro com certificação Inmetro para água mineral. Por que surgiu isso? Surgiu isso porque na Olimpíada do Exército houve a recomendação de ninguém consumir água no Brasil, trazer água dos outros países. Na Olimpíada do Exército, que foi antes das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Nós tivemos no Inmetro, mostramos isso e fizemos a certificação do Inmetro. Não teve adesão por parte do empresário. Ora, se no meu voto eu tenho uma certificação Inmetro, que vai comprovar que eu estou cumprindo toda a legislação existente, e a adesão foi baixíssima. Não tem 5% que aderiram a isso. E o Inmetro, em função da não aplicabilidade, está revogando essa norma, e nós concordamos. Se não há adesão, para que isso, né? Então, é a ressalva nossa. Qualidade acima de tudo. Interesses particulares, porque não pode atender, ou achar caro atender aquele item, vamos debater. E lembrando que a nossa legislação hoje atende o pequeno minerador, o médio minerador e o alto minerador, faltando uma nova tecnologia para ser implementada, no caso aí das linhas de invase. Essa é a nossa colocação. Em relação ao setor, hoje a água mineral, se você puxar lá no CEFEM, é a quinta em arrecadação. Quinta substância. Da mais de 90 existentes. Por quê? Porque o setor implantou o selo fiscal nos estados. Aí fez com que a arrecadação aumentasse. Agora, em dezembro, começa o estado de São Paulo. Estamos tratando Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quando a gente fechar a região sul e fechar a região sudeste, vamos ter um incremento enorme na arrecadação do CEFEM. Agora, isso é o setor que está fazendo. Ok, doutor. Está fazendo esse papel. E nós vamos continuar fazendo o nosso papel. Resumidamente, é isso. E vamos rever todas as legislações, que eu acho realmente muito oportuno. Consumidor acima de tudo. Ok, muito obrigado, doutor Lância. Eu só queria, antes, me penitenciar com o doutor Yuri. Eu acabei não apresentando todos os presentes na reunião. Não sei se o Yuri provavelmente não conhece a todos, né, Yuri? Né? Não sei se alguém fez isso, né? Tu também chegou um pouquinho depois, né? Então, só me permita só corrigir essa indelicadeza que eu acabei cometendo aqui, involuntariamente. Quem acabou de falar foi o doutor Lância, que é o presidente da Associação Nacional da Indústria da Água Mineral, a BINAM. A Associação Brasileira, não é isso, Lância? Da Indústria da Água Mineral. Ok? A doutora... E presidente do Sindicato da Indústria Mineral também. Isso. A doutora Petra Sanches também é conselheira pela ABINAM, também uma profunda conhecedora da área agromineral. O doutor Marcos Untura Filho, ele é médico, efetivamente, médico crenologista, tá? E tem sido muito importante na nossa comissão. O doutor Frederico Bedrão Oliveira, que é nosso colega lá do Ministério de Minas e Energia, é diretor. O doutor José Ubaldino de Lima também, que é representante do Ministério de Minas e Energia. Doutora Valéria, que é colega nossa servidora. O doutor Diogo, eu não estou me lembrando de onde é que tu é, de qual Bom Diogo dia. Macedo de Freitas. Bom dia a todos. É do 11º Distrito? Ah, verdade, eu tá. sou de Santa Catarina. Cara, logo em Santa Catarina, na minha terra, aí onde eu fiz a minha vida. Eu estou recente. Tá bom, seja bem-vindo. Tu é geólogo, né, Diogo, é isso? Isso, exato. Isso. Veio da CPRM? Da ANP. Da ANP, bacana. Seja bem-vindo mais uma vez aí. Tá? Obrigado. A doutora Karen também está conosco, né? A doutora Karen é da gerência do Rio Grande do Sul,
E acho que não esqueci ninguém, né? Então, desculpa, Yuri, agora estamos todos apresentados aqui e peço a tua compreensão aí dessa falha. E passo a palavra rapidamente ao Bedran, que havia se inscrito, e depois, na sequência, o Baldino. Eu vou ser breve, doutor Bica. Quando a gente observa o nosso universo das substâncias minerais lavradas no Brasil, desse universo de 80 substâncias, eu vejo, assim, não é à toa que a água mineral tem um código específico, né? Considerando que é um bem mineral que vai direto para o consumidor, foi por isso que foi feito esse código, e um código bastante, bastante moderno, em que pese ser de 45. Então, seria muito feliz se todas as cadeias do setor tivessem uma comissão permanente, como a comissão de tecnologia, que possa ser a guardiã desse código, né, a guardiã dos parâmetros técnicos para uma determinada indústria. E isso facilitaria muito a regulação do setor como um todo e com uma visão técnica de cada cadeia. Eu acho que agora, no ponto da questão da lei de liberdade econômica, eu acho que um dos grandes avanços deste governo foi a lei de liberdade econômica. Ela está aí para destravar, ela está aí para desburocratizar, mas, ao mesmo tempo, felizmente, ela não revoga nenhum dos códigos, mesmo que tacitamente. Então, essas premissas, esses princípios, eles têm que estar muito firmes, né? Quais princípios? O princípio da água, de uma água natural, dentro dos parâmetros que estão ali postos, né? Então, qualquer linha de redução de fardo regulatório, qualquer linha de simplificação, ela não pode atingir essas premissas colocadas lá desde 45, né? E aí, dentro dessa linha, que é importante a Comissão de Tecnologia estar presente, né, mas não só estar presente à discussão, mas como avaliar previamente esses atos regulatórios emanados pela agência. Foi por isso que foi colocado lá na portaria que enumerou elencou agora os novos membros, que toda essa análise prévia pudesse ser feita pela Comissão de Tecnologia. Então, eu acho, sim, que a nossa participação é fundamental para a agenda regulatória. Eu parabenizo a agência, já tive a oportunidade de falar isso diretamente para a Superintendente de Regulação. Eu parabenizo a agência por esses novos representantes, pessoas que de fato conhecem regulação, trazendo toda essa expertise de outros setores para o nosso, né? Vendo de que forma que a Lei de Liberdade Econômica pode influenciar positivamente para a dinâmica do setor. E, ao mesmo tempo, reforça a importância da Comissão de Tecnologia de estar analisando previamente esses atos, que é, de fato, uma equipe de especialistas que podem somar e muito com a discussão técnica da regulação específica para a água mineral. Então, dentro até mesmo da discussão do regimento interno, na linha da portaria que já foi publicada, seria interessante que esses atos passassem necessariamente pela Comissão de Tecnologia. Obrigado, doutor Bedran. Já passo de imediato, então, a palavra ao doutor Baldino. Obrigado, doutor Bica. Eu não ia falar diretamente sobre o assunto, não, mas eu quero aproveitar aí para tirar uma dúvida com o Yuri, e já para complementar a fala do Frederico. Yuri, você falou numa tomada de subsídios com relação ao decreto 10139, né? Qual é esse decreto? Qual é o prazo da validade da tomada de subsídios? Como está o andamento da questão? Perfeito, José Luiz. A gente soltou essa tomada de subsídios, foi ontem ou antes de ontem, não tenho certeza, precisão, mas o prazo dela é de 1 mês. Então, durante esse mês, nessa tomada, a gente já colocou os links
de acesso a toda a normatização, né, todos os atos normativos da ANM, né, que herdou o passivo regulatório do DNPM. Então, agora eu já posso falar assim, é o arcabouço regulatório da ANM, que herdou todo o passivo do DNPM, né? Então, no site, a gente já publicou, a gente foi o primeiro órgão que conseguiu sistematizar todos os atos normativos no site da agência, né? Que aliás, no site da agência não, no novo site que a gente criou, que é o portal ANM Legis. Inclusive, a gente já recomenda a todos que só consultem a partir de agora o ANM Legis, porque lá a gente faz toda a consolidação normativa. Então, inclusive, ontem mesmo estava conversando com o pessoal daqui sobre uma matéria de sigilo, e eles estavam consultando uma norma que já estava revogada. Porque quando a gente consulta até o site antigo, né, da ANM, está desatualizado. Então, às vezes, você consulta uma norma lá que já está revogada. No ANM Legis, não. No ANM Legis, toda a legislação que está lá está atualizada, está consolidada, né? E a gente faz esses links de acesso ao ANM Legis. Então, lá vocês conseguem acessar todos os atos normativos da ANM e consegue também verificar todos os atos que a gente já levantou. São poucos atos, a princípio, né? Que a nossa proposta é de revogá-los. Então, essa tomada de subsídio, ela tem esse propósito. Ao mesmo tempo, perguntar para a sociedade se aquele universo normativo que a gente levantou realmente está completo. O segundo ponto, a segunda pergunta, é se os atos que a gente levantou que podem ser revogados, de fato, estão ok, e se há mais atos a serem revogados, que podem ser incluídos nessa primeira leva, que a gente chama de guilhotina regulatória, né? Retirar aqueles atos que já cumpriram os seus efeitos, já não fazem mais sentido ser mantidos no mundo jurídico, né? E, por fim, a terceira pergunta que a gente faz nessa tomada de subsídios é em relação a quais temas devem ser consolidados e quais resoluções ou portarias podem ser revogadas na visão do setor. Lógico, a tomada de subsídios é um instrumento que a gente recebe contribuições do setor. Não quer dizer que o que o setor falar, a gente vai atuar e fazer de forma impensada, né? Lógico que tudo que a gente receber, a gente vai maturar, vai trabalhar internamente para dar a melhor resposta possível. Sobre a fala anterior do Lancer, também só queria complementar. De fato, a gente pensa o seguinte, também na fala do Frederico, né? A nossa ideia é trazer instrumentos de simplificação e principalmente também de sistematização e modernização, né? A ANM está passando por um processo muito célere de modernização, né? A gente, há pouco tempo, adotou o SEI e em breve a nossa perspectiva é, em cerca de 2 anos, aí, tornar todos os processos eletrônicos e revolucionar, né, para a gente poder tomar decisões, né, deixar aquele processo físico e passar a informação acessável no celular. É a ANM 4.0. Vocês podem ter certeza que essa é uma visão nossa aí para nos próximos 2 anos revolucionar a agência nesse sentido. Então, tudo que a gente está propondo aqui, sem dúvida nenhuma, nenhum momento, é de baixar a qualidade, baixar o nível da nossa regulação. Nossa ideia é só melhorar. Aí, basicamente, com certeza, tem uma questão de quebras de paradigmas, inicialmente, nessa questão do que o decreto 10139, o 10178 traz de risco, né? O que é risco baixo, né? A gente buscar a simplificação disso, buscar trazer instrumentos de regulação responsiva, que é um tipo de regulação que é bastante reconhecido internacionalmente, e às vezes isso pode resultar em algumas quebras de paradigmas, mas de forma alguma a nossa ideia aqui é baixar o nível de qualidade da nossa regulação, né? Queria deixar bem claro isso, que a nossa linha mestra aí, sem dúvida, é melhorar cada dia mais a nossa regulação e a atuação regulatória da ANM. Ok. Muito obrigado, Yuri. Obrigado ao Betran, ao Baldino e também ao Lância. A Valéria, por gentileza, agora. Doutor Bica, eu poderia só... Desculpa, Valéria, só fazer uma fala, porque eu também fui indelicado, eu também não me apresentei a todos. Agradeço muito, doutor Bica, por ter apresentado, né? Eu queria também fazer uma brevíssima apresentação, né, pessoal? Meu nome é Yuri Faria, eu sou da carreira de especialista de regulação da ANTT,
né? Trabalhei na NTT durante 7 anos aí com essa parte de governança, na agenda regulatória, toda a fase de implementação da análise de impacto, participei da comissão da Casa Civil, que fez o guia de análise de impacto regulatório, então já tenho uma certa bagagem, tenho formação jurídica, né? Então também auxilia um pouco nessa questão normativa, e aí eu participei do processo seletivo que a ANM fez para a seleção dos gestores, né, de alguns gestores, e fui selecionado aí para ocupar o cargo de gerente de política regulatória da Superintendência de Regulação e Governança Regulatória aí da ANM. Obrigado. Obrigado, Yuri. Obrigado. E eu passo a palavra à doutora Valéria, por gentileza. Obrigada. Queria fazer um complemento, né, para corroborar com a fala dos colegas. Eu concordo com o doutor Lança nas colocações de que desregulamentar setor não é nosso objetivo. Nosso objetivo é regulamentar seguindo diretrizes dos novos decretos e os novos decretos são diretrizes de trabalho, eles realmente não revogam nada do que a gente tem em vigor, do nosso Código de Águas, do nosso Código de Mineração. O que a gente tem, o objetivo dos grupos é simplificar procedimentos, tornar os nossos procedimentos de trabalho mais eficazes para alcançarmos nosso objetivo maior, que é fazer uma gestão racional do recurso mineral e garantir a qualidade do produto na mesa do consumidor. Com relação a trazer para a Comissão de Criminologia toda a discussão, é essencial isso, mas é importante a gente alinhar nossas expectativas. Quem tem competência legal para editar as normas para regular o setor é a diretoria colegiada. Eu coordeno uma equipe, eu sou chefe de uma equipe, e essa diretriz a gente passa para a equipe o tempo todo. Nós estamos fazendo um trabalho técnico melhor possível dentro das condições que nós temos, para dar subsídios para a diretoria colegiada tomar a melhor decisão para a instituição e para o setor. Independente, tudo que a gente fizer, a decisão é da diretoria colegiada, assim como a CPC, trazendo para cá, para a CPC colaborar. A CPC é um ator importante. Se as equipes não convidarem a CPC para opinar nas alterações normativas que forem propostas referente à água mineral, eu entendo que seria um erro da equipe, que seria a desconsideração de um ator importantíssimo, e para ser subsídio para a construção da IR, que é o instrumento que a diretoria colegiada vai ter para usar para tomada de decisão, sobre alterar ou não uma regulamentação existente. Minha experiência recente agora, né, de elaboração desses atos, é que a construção do instrumento de análise de impacto regulatório, ela é bem trabalhosa, ela é bem complexa e é robusta, ela dá segurança para a tomada de decisão, ela torna racional as propostas. E nossas equipes estão se esforçando bastante para se capacitarem nesse novo instrumento que a gente tem que utilizar, né, por força das obrigações dos decretos, e para conjugar também o conhecimento técnico que nossa equipe acumula com as contribuições que a gente tem ouvido da sociedade. Nós promovemos uma tomada de subsídios bem aberta no site da ANM para ouvir o setor sobre quais as dificuldades, os problemas que eles enfrentam decorrentes das normativas atuais de água mineral. Promovemos algumas reuniões participativas, tivemos reunião participativa com a BNAM, tivemos reunião participativa com participação do MME, né, Dr. Frederico e o Baldino. Nós apresentamos brevemente os objetivos do trabalho que está sendo desenvolvido, e o trabalho está em construção. Acho que nós temos lá mapeados pontos importantes em que vamos precisar da colaboração, sem dúvida, da CPC, para apontar se nós estamos no caminho bom, se estamos no caminho ruim, qual que é a expectativa do setor. Obrigada. Ok, obrigado, Valéria. Nós temos inscrito a doutora Petra, por gentileza. Eu só queria comunicar que eu já fiz aquela sugestão que o senhor pediu, eu fiz um outro parecer, encaminhei ontem à noite, né, às 23 horas, desculpa. Tá, então, para vocês apreciarem aí, eu reestruturei o relatório e por parte do organolético e por parte de orgânicos, então discuti vários outros parâmetros, né, que vai atender a solicitação aí do Dr. Bica, porque eu tinha entendido, né, na primeira reunião do dia 9, de que seria só a parte do manganês, né?
Ok. Então, agora eu acrescentei, já enviei para a Valéria, para o Lance e para o Dr. Bica. Aí Tá. ela poderia encaminhar para quem ela achar. E há alguma modificação que merecesse uma reavaliação da comissão ou ficou tudo dentro dos... Não, ficou dentro daquela parte que eu enviei, que é a mesma coisa. A única coisa que ficou, eu acrescentei o nitrito, o nitrato, o fluoreto, né? Que são parâmetros também importantes, mas não alterou o final. Se o senhor quiser, eu posso até ler aqui as considerações finais, é rápido. Ok. Então, não há necessidade, doutora Petra. Na verdade, a doutora Karen está nos escutando aqui também, a Valéria, só vamos... Em gerais, finais, não. Só ficou mais claro, incluir bibliografia, inclusive uma bibliografia da EPA, que é a Agência Nacional dos Estados Unidos, onde ela fez um levantamento grande sobre o manganês, pesquisou aí no mundo todo, né? E para a Valéria é importante também ela ter, eu posso até encaminhar para ela, e inclusive a bibliografia está nesse novo parecer. Ok. Só para fechar esse assunto, então, doutora Valéria, assim que possível, fazer um encaminhamento, né, para a gente poder, esse processo está sendo muito demandado aí pelo Ministério, enfim, por grupos econômicos, né, e está bem instruído, encaminhar, retorno para a doutora Karen lá para a conclusão do relatório final de pesquisa, ok? Eu gostaria de dizer também que eu concordo com a padronização, mas dependendo do produto, algumas diretrizes não se aplicam. Então, isso é muito importante verificar. Se padronize o que se pode, só que alguns não é possível. Né? Okay. Por exemplo, a nutricional não vai dar para incluir no nosso rótulo. Ok. Eu estou com um compromisso agora externo, pessoal, eu preciso me ausentar. Então, eu queria... Eu já terminei, desculpa. Já terminamos. Alguém gostaria mais de falar? Eu só queria, para encaminhar, eu queria só registrar assim, que a presença do Dr. Yuri, que é o nosso gerente lá de políticas de regulação da superintendência, é uma prova inequívoca, e a Valéria, de que efetivamente, né, e tu desse o testemunho aí da interação, que é... Este é o grande diferencial, a grande mudança que ocorreu, né? Uma das grandes mudanças que ocorreu é esse processo de interação com a sociedade e com o administrado. Então, tenham todos a certeza que este é a maior preocupação do Dr. Yuri e do Dr. Yoshi lá, que estão sempre cobrando essa questão da comunicação com o administrado, a troca de impressões, né? As experiências. Então, é isso. Agora, nós estamos fazendo isso de forma institucional, de forma organizada, dentro de uma regra que é pública, que é conhecida, né? Onde tem todos esses parâmetros, né? Nós experimentamos fazer isso num passado não muito distante, mas de forma ainda amadora, com pouca experiência, com cultura muito incipiente. E agora estamos começando a trilhar um caminho efetivamente da transparência e da interação com a sociedade permanentemente, porque isso nos fortalece enquanto órgão regulador. Né? Eu queria só, já encaminhando, eu pergunto se alguém tem mais alguma consideração para fazer. Nós temos reunião agendada agora, doutora Valéria, para o dia... 4 de novembro. 4 de novembro. Ok. Doutor Bedran, por gentileza. Eu só queria reforçar, por conta da especificidade dessa cadeia, né, todas as que nós já acabamos de falar aqui, que todos esses atos fossem pautados cada ato desse fosse pautado nas reuniões da comissão. Só isso. Tá. Na reunião da comissão de cronologia, tu disse. Exatamente, né? Exatamente. Tá. Eu acho que certamente, né, Yuri, aí só ajustar depois como fazer isso, né? De repente, sempre que tu achar oportuno, pede para pautar, vem, apresenta o andamento, né? E nós queremos que isso flua da forma mais tranquila possível, mais transparente possível, porque é esse o nosso desejo, né? É esse o nosso papel. Valéria, por gentileza. Então, como encaminhamento para organizar, para fazer a pauta, a gente pode colocar, então, que a CPC solicita que a Gerência de Políticas Regulatórias passe essa diretriz para as equipes, quando tiver um trabalho mais maduro, convidar a CPC para conhecer o trabalho. Não, eu acho que, assim, na verdade, estamos todos à vontade para fazer essa interação, mas eu acho que talvez fosse bom centralizar no Yuri
né, que é o gerente, e quando dá impossibilidade dele, ele manda algum dos técnicos, né? Está aqui a doutora Kari, que faz parte do grupo aqui, ó, quer dizer, então, aí deixa, para ter um ponto focal, né? O ponto focal é o gerente de política e regulação. Aí ele sempre, podemos pautar como sugestão do Bedran, deixar uma pauta permanente nas reuniões da comissão, esse tempo aí de 5, 10 ou quanto for necessário, Yuri, para te vir ou mandar alguém para fazer, colocar o estado da arte, os andamentos, o que está acontecendo. Pode ser dessa forma, Yuri? Pode sim, doutor Bica. Eu estou pensando assim da melhor forma possível. Acho que, como o senhor mesmo falou, essa questão do diálogo com a sociedade é algo que pauta a nossa atuação. Acho que é interessante toda vez que tiver um PPCS, né, um processo de participação em controle social relacionado à água mineral, a gente trazer esse tema para cá, fazer uma apresentação, né? Aqui a gente está contando com a presença dos dois principais chefes de projeto, que é o Diogo e a Valéria, então eles estão por dentro de tudo. Aí a gente pauta uma apresentação aqui sobre o que está sendo pensado, o que está sendo construído no âmbito da ANM para discussões internas. E aí, normalmente, a tomada de subsídio e a consulta pública, elas têm um prazo de encaminhamento de contribuições. Então, a gente se esforça para fazer essa apresentação no início desse prazo, para que, além das discussões internas aqui do grupo, a Abinan e todos os demais participantes possam contribuir formalmente por meio de uma contribuição escrita no processo de participação. Ok. Então, talvez pudéssemos colocar já na próxima pauta, Valéria, era essa possibilidade, né, desses projetos só atualizar do ponto de vista técnico o andamento das coisas. Pode ser? Pode ser, Yuri? Aí teríamos uma fala do Diogo e uma fala da Valéria, é isso? De acordo. Ok? Ok, Yuri? De acordo, doutor Bica? Ok, então. Fica bem desta forma, Bedran? Tá ótimo, doutor Bica, tá ótimo. Vamos encaminhando. O importante é a gente contribuir, né? A gente sabe da competência da comissão e é uma contribuição técnica, é um nível de discussão técnica, é isso. Ok, então nós estamos fechando já quase 2 horas de reunião, vamos ver também programar para a próxima reunião essas 2 horas, tá? Com o tempo a gente vai aperfeiçoando e vamos cada vez reduzindo mais os nossos tempos de reunião, né? Mas menos tempo, mas mais qualificadas como foi essa, né? Ok? E o horário vai ser às 10 também, às 10 horas, Valéria? Isso, nós marcamos para as 10. Às 10. Podemos alterar se necessário. Dia 4 às 10 horas. Dia 9? Horário. 4. Dia 4? Dia 4. Dia 4 de dezembro às 10 horas. Eu marquei só 4, eu esqueci de marcar a hora. 4 de novembro? 4 de Desculpa, novembro, 10 horas. Falei errado. É de novembro, daqui uma semana. Ok, está em cima. Ok, então resta agradecer ao doutor Yuri mais uma vez o apoio dele aí nessa reunião, agradecer a presença de todos. Tá? Obrigado, doutor Lância, doutor Baldino, doutor Bedran, doutora Valéria, doutora Petra, doutor Marcos Untura e, por derradeiro, doutor Yuri. Muito obrigado. E doutora Karen também, que está mais aqui, apoiando aqui nessa imagem. Obrigado, doutora Karen. Um bom dia a todos. Bom dia. E Bom dia. Bom dia, muito obrigado, gente. Parabéns pelo trabalho da abraço. NM. Valeu. Bom final de semana para todos. Obrigado. Bom dia. Bom dia, bom final de semana.